Você pode explicar o que é psicanálise e qual o papel da psicanalista? Tá. Psicanálise é uma abordagem terapêutica que ela lê o inconsciente. Então, o inconsciente é a matéria-prima, é essencial do psicanalista. Então, tudo aquilo que você viveu na sua vida inteira de angústias, traumas, causa uma cicatriz que fica lá. Então, a nossa função é ler isso, vou fazer você falar, porque a gente acredita na cura pela fala, né? Então, você vai falar isso, eu vou pegar matérias-primas da tua infância, para trazer para hoje. Aí a gente consegue, pelo menos, tirar os traumas, angústias, vícios, tudo. Samari, conta pra gente, assim, qual que é a importância do psicanalista no tratamento, assim, por exemplo, na saúde mental, assim, qual que é a importância? Dentro da saúde mental, o psicanalista, vamos imaginar, você tem um trauma. Então, hoje, na tua vida, hoje, como adulto, você não sabe por que você, tipo assim, não para em emprego nenhum, não consigo parar com namorados, eu sempre escolho pessoas erradas, eu tenho escolhas ruins. Nós, como psicanalistas, vamos pensar o seguinte: quando começou isso? Não começou agora. Então, quando você vai ver, estava lá na infância. Talvez uma família disfuncional, talvez um não acolhimento. Então, dentro da saúde mental, quando você traz uma angústia, um sofrimento, um isolamento, tudo, alguma coisa tem lá atrás que é aquela criança que foi ferida e está refletindo agora. Então, isso dentro da saúde mental a gente consegue tratar. E como a psicanálise pode ajudar a pessoa a superar os traumas e os problemas emocionais? Traumas e problemas emocionais. Tá. Hoje nós estamos na onda da ansiedade, né? Então, por exemplo, muitos vêm até consultórios falando de ansiedade, depressão. Quando você pega isso que atrapalha a vida da pessoa, que ela não consegue socializar, ela não consegue sair, para ela aquela carga já está pesada demais. E ela vem geralmente buscar ajuda, ou outras pessoas que convivem com ela, ele fala, não, a minha filha está assim, meu marido está assim. Automaticamente, a gente vai na raiz do problema. Por exemplo, ansiedade. A ansiedade em si, ela é um medo gigantesco de alguma coisa, que geralmente está dentro de você. Então, aonde você se sentiu tão pequena, tão indefesa, que você teve que aprender a se defender. Você teve que aprender a reagir. Você teve que aprender a correr. Então, porque a ponto de você virar e falar, eu vou morrer, porque a pessoa que tem ansiedade, ela acredita fielmente que ela vai morrer. Então, quando foi esse primeiro? Essa crise de ansiedade em si? Então, quando você consegue pegar a raiz da lógica, o contexto da lógica, e lá atrás, e trazer para cá, você consegue eliminar todos os fatores de emoção, de angústia, de dor. E aí você consegue fazer com que o próprio paciente vire e fale assim, peraí, eu estava com medo disso? Eu estava reagindo a isso? E geralmente é assim. Bom, agora, Samari, vamos entrar em dois temas, assim, bem interessantes, né, que é o narcisismo e o autismo, né? E para começar, eu queria perguntar para você o seguinte, o que é narcisismo? Narcisismo é um transtorno de personalidade. Então, antes de falar do transtorno de personalidade, vamos entender primeiro da onde veio o narcisismo. Tá. Dentro da história, acho que todo mundo já ouviu alguma vez na vida a história de Narciso, né? Vamos lá. Narciso, naquela época toda da filosofia e tudo, era comum os pais levar os filhos para o oráculo, para ver como é que ia ser o futuro desse filho.
Era muito comum. Então, eles pegavam, levavam e pediam para ver o futuro. E os pais do Narciso não fizeram diferente. E o oráculo virou para ele e falou assim, olha, enquanto ele não se olhar, enquanto ele não se ver, ele vai estar vivo. Aí ele falou, ok. Os pais não querendo perder o filho, tirou todos os espelhos, tudo que provoca imagem, para que o filho viva. A intenção era essa. Ok. Então, Narciso passou uma vida inteira sem se olhar. Ele não se via, ele nunca viu o reflexo dele no espelho, por exemplo. Ele nunca viu. Então, aí nós sabemos no final da história que refletiu a imagem dele no rio, nas margens do rio, e ele vendo, se identificou com aquela imagem, se apaixonou por ela e morreu afogado. Ok. Mas vamos voltar um pouquinho. Todos falavam que Narciso era um homem muito bonito. Quem falou que ele era bonito? Se ele nunca se viu. Quem falou? Ele passou uma vida inteira com aprovação externa. Então, a mãe falava que era bonito, o pai falava que ele era bonito, todos falavam que era bonito, porque várias afirmações fizeram com que ele entendesse que ele era aquilo que estão falando. E um grande grupo falando isso virou uma sociedade inteira. Então ele era o bonito. Automaticamente. Sim. Então, agora que a gente sabe a história de Narciso, vamos ir para o narcisista. O narcisista em si, o que ele procura? Aprovação externa. Eu quero elogio. Eu quero que você me vanglorie. Eu preciso que você fale que eu sou bonita. Eu preciso que você fale que eu sou único. Eu preciso que você me engrandeça. E isso não é em coisas pequenas, é em tudo. Caraca. É em tudo. É tudo. É em tudo. Então, eu tenho que ser o melhor funcionário, eu tenho que ser o melhor namorado, eu tenho que ser o melhor filho, eu tenho que ser o melhor. Então, é em tudo. Ah, mas ele vai ter empatia pelos outros, ele vai falar, não, eu sou bonita, mas você também é? Peraí, Narciso, ele já se viu? Não. Ele olhava para os outros falava que ele é bonito, tá tudo bem. Ele teve a consciência de virar e falar, não, mas você é assim, porque ele não tinha comparação. É a criação de uma vida. Então, automaticamente, o que aconteceu? Quando você traz isso para o ser humano, para o narcisista, ele pega e ele vai procurar aprovação. Ele vai procurar aprovação de todos. E a vida dele inteira, sem tratamento, vai ser assim. Ô Samuel, e, por exemplo, e se ele não encontra a aprovação de ninguém, como é que fica? Tipo... Olha, eu costumo falar que todo narcisista sofre muito. Por quê? Ele vive entre ansiedade e depressão. Então, ele sempre vai oscilar, porque ele vive nessa busca da grandiosidade, e ele precisa dessa grandiosidade, porque o ego dele é inflado. E quando ele não tem, automaticamente ele vai falar, ele não se encaixa. É como tipo assim, eu tô aqui, mas ninguém me entende. É uma baleia no aquário. É desse jeito. Então, quando ele não encontra uma aprovação, vamos supor, se é uma namorada, acabou o namoro. Você não é pra mim, você não me entende, eu tô falando e você não tá compreendendo, vai viver em briga. Se é um trabalho, ele vai sempre se sentir injustiçado. Então, ele tem uma vida cheia, é uma avalanche de sentimentos. Então, ele sempre vai ficar oscilando entre depressão, ansiedade é uma busca tremenda.